Fala aí, pessoal. Muito bom dia, primeiramente, para todo mundo aí. Espero que Adrian, você esteja não todo tá mundo falando bom. nada, não. Você tá mutado, Ada. Beleza. É, ele tá. Todo mundo bem aí? Como é que vocês estão? E como é que você está? Fala com nós. Cansados, exaustos, mortos de tanto estudar. Como é que tá o primeiro ano? Tá certo. Tô ligado como é que tá. Mano do céu, Pode o falar. professor passa uma tarefa. Nem Isso, começou. primeiro ano é Normal, tão né? tranquilo. É, primeiro ano. Até aí tudo bem. Nem começou ainda. Todo mundo O bom aí? problema é Quer que ver, o Vivendo. professor é o I. quer ver presencial. Aí é foda. Bom Ai, dia ai. Camila. Matheus aí, ó. Tainara, Camila. Todo mundo bom Fala, então? Matheus. O Danilo tá apresentando aí. Passa aí para nós, Danilo. Aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre, primeiro, introdução à lógica. Não, Danilo, volta, Danilo. Aí, primeiro, sobre introdução à lógica, né? Rapidinho. Lógica de programação é uma matéria que vocês vão ter ainda. Então, vai ser legal, vocês vão saber um pouco, já chegar na matéria sabendo um pouco. E depois a gente vai falar sobre a introdução ao Mindstorm, que é o programa que a gente pediu para vocês baixarem essa semana. Né? Então, é legal que todo mundo aí esteja no computador para quando a gente começar a falar sobre o Mindstorm, vocês puderem acompanhar. Vai ser bom. Então, vamos começar com a introdução à lógica. Passa aí, Danilo. Introdução à lógica de programação. Aqui, para a gente começar, tem uma definiçãozinha técnica e vamos ler daqui. Depois a gente começa a conversar sobre isso. Seguinte, lógica de programação é a organização coesa de uma sequência de instruções voltadas à resolução de um problema ou a criação de um software ou aplicativo. Primeira coisa, né? O que é lógica? Vocês sabem o que é lógica? Essa vocês conseguem arriscar. Né? As coisas têm uma lógica, tudo que a gente faz tem uma lógica. Né? Como que vocês conseguem definir lógica? Alguém quer arriscar? Algo que seria racional. Certo, É uma linha de passos seguidos para determinado objetivo. certo também. Isso aí. Mais alguém quer arriscar? Não vale copiar e colar da internet, não. Seguinte, ó. O que o João e o Alisson aí falou tá certo. Tá? A lógica é... Vocês têm que pensar em lógica da seguinte forma. Principalmente como uma sequência que vocês têm que executar. Né? Para tudo que vocês vão fazer. Tudo que a gente faz tem uma lógica por trás. E a gente tem que pensar nisso para entender lógica de programação como uma sequência de passo a passo mesmo. Né? Primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra, com o objetivo de cumprir uma tarefa, de resolver um problema. E para vocês terem ideia de como é para tudo que a gente faz, por exemplo, qual que é a lógica de eu vou tomar um café aqui, ó. Estão vendo minha xícara? Vou tomar um café. Para mim tomar um café eu vou fazer o quê? Primeiro, né? Eu vou pegar a xícara vazia, dar uma virada e depois eu vou colocar café dentro dela. Isso faz sentido? Né? Essa sequência de passos está certa? Nope, tá certo não, né? Então, para mim, executar minha tarefa de tomar café aqui, ó, eu não posso, antes de colocar o café na xícara, beber o nada que tem aqui dentro, né? Então, eu vou primeiro colocar café, depois eu vou tomar o café. Isso é uma sequência lógica, né? É um passo a passo para mim tomar o meu café. E é o que está dizendo aqui, ó, a organização coesa de uma sequência de instruções
voltadas à resolução de um problema. Ou seja, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso para tudo que a gente faz, desde tomar café aqui, né, é uma coisa que a gente nem pensa para fazer, mas a gente faz. E principalmente para programação, né, para desenvolver alguma coisa, para resolver um problema com programação, a gente tem que pensar nisso, pensar no todo, pensar no que o nosso programa vai fazer, pensar em como a gente vai fazer e resolver. A gente tem que entender o todo e a sequência, principalmente a sequência lógica disso. Passa pra gente aí, Dani Lex. Aí, Caian, eles estão falando lá no chat, ó, que tem O que que eles estão pegar. falando? Tem que fazer o café primeiro, pegar a água, já tô entendendo, mais ou Os menos. moleques já estão ninja na lógica aí. Tiveram Então, aula com o João, esses aí. daqui a pouco eles falam que tem que pegar a panela primeiro. Não, esse aí pessoal, depois o coloca pessoal do a segundo água. ano que já teve lógica, a gente sabe, tá? Como é que foi a aula de vocês. Mas é exatamente isso aí que eles falaram, né? Eles fizeram uma sequência lógica ainda mais aprofundada do que eu fiz, né? Eu parti do princípio que eu tinha já uma garrafa aqui e uma xícara, e eu só ia tomar o café, mas eles já foram mais fundo. Ó. Fazer o café Sim. primeiro. Você pode pensar nisso como um processo bem maior, né? Fazer o café, primeiro colocar a água lá para esquentar. Aí acender o fogo e Mas a tal, gente tem vai, a todo um... gente vai falar mais disso num processo mais fundo aí. Mais pra frente aqui. Lembrei do professor João falando do ovo. Tem que ter, né? Calma, Senão, a gente não vai é chegar. lógico. eu deixei o fogo ligado, cara, na última vez. É um erro de lógica muito grande. Por que a lógica de programação é tão importante? O pessoal do segundo ano aí não responde isso, não. Coisa boa. Vamos lá. Passa aí pra gente, Dani. Olha aí, ó. Dominar a lógica de programação é a porta de entrada para se tornar um programador completo. Então, por que a lógica de programação é tão importante para qualquer um? Por que ela é a primeira matéria de qualquer curso de programação que você for fazer aí, em qualquer faculdade, seja faculdade federal aí, ali no IFRO, lá no Ouro Preto, sei lá. Qualquer curso que você for fazer, você primeiro aprende lógica de programação. Justamente porque a lógica... Oi, Amanda? Por que então nós no nosso curso não aprendemos primeiro a lógica de programação, mas sim as outras matérias? É justamente porque tipo, eu falei... Por causa dos módulos. Eu falei sobre... por causa dos módulos. Vocês iam ter todas as matérias juntas, né? Mas aí, como tem módulo, não dá para ter tudo. E, tipo, é mais importante para vocês que vão fazer um curso de informática e não de programação. Então, espera-se que vocês não saibam nada sobre computador, né? Então, aí vocês vão ter introdução à tecnologia primeiro, instalação e manutenção provavelmente depois, ou talvez tenha lógica antes. Mas quando se trata só de programação, você vai aprender programação, a primeira coisa que você aprende é lógica. Certo? Então... Sim. A lógica de programação, ela é tão importante porque é a primeira coisa que você tem que aprender e a coisa que você vai aplicar a qualquer tipo de programação que você for fazer, em qualquer linguagem. Antes você aprende lógica e aplica os conceitos da lógica nas linguagens que você aprende, no tipo de programação que você vai fazer, seja programação web, mobile, desktop, você aprende os conceitos de lógica e você aplica eles em todas essas linguagens, em todas essas versões. Não importa a linguagem, você vai usar EV3 aqui, que é o que a gente vai usar, em linguagem de bloquinho, para programar um robô, você vai precisar saber os conceitos de lógica, senão você não vai conseguir fazer. Você vai usar C#, que vocês vão aprender esse ano. Acho que é C#. É importante você saber que, assim, a lógica, ela é primordial em tudo. Desde você construir, vamos supor, um programa todo estruturado, até mesmo você fazer o robô andar para frente e depois virar para a esquerda. Tem uma lógica de programação. Desde algo complicado até mesmo algo simples. Se você não conseguir seguir a lógica, você não vai conseguir desenvolver o algoritmo. Exatamente. Pedro falou que Python, vocês vão aprender Python?
Ah, tá. Então, dominar a lógica de programação é realmente importante por causa disso. Tudo que você vai aprender depois é base da lógica, né? Qualquer linguagem você vai aplicar esses conceitos nas linguagens que você aprende depois. A linguagem é só a sintaxe de como... Cada um tem uma sintaxe diferente, uma forma de escrever diferente, e você só aprende esses códigos depois para cada linguagem, mas os conceitos de lógica se aplicam a todas, né? Por isso que não tem como você seguir na carreira de programação sem lógica de programação. Passa pra gente aí. Se vocês quiserem ir perguntando aí, pode interromper, beleza? Falar alguma coisa. A lógica de programação é importante porque ela é quem nos dá as ferramentas necessárias para executar o processo mais básico no desenvolvimento de alguma aplicação ou a criação do seu algoritmo. Algoritmo, justamente, que a gente vai fazer aqui no projeto. É uma espécie de algoritmo, né? Uma espécie de programação de código, que é o Mindstorm EV3. Então, a gente vai precisar da lógica para fazer esse código, né? Igual o Danilo falou, para fazer coisas básicas, como o robô andar, virar. Isso tem uma lógica, isso segue a lógica de programação também. Pode passar. O legal da lógica, que com o tempo, quando vocês começarem a entender um pouco mais, tudo que vocês fizerem, tipo, até na vida real, tá ligado? Vocês vão começar a pensar qual que é a lógica de fazer tal coisa. Exatamente. Então, vamos pegar água. Qual que é a lógica de pegar água? Qual que é a lógica, né? Vamos entrar numa discussão filosófica aqui. Qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica de pegar água? É tipo uma teoria que eu tinha lido, assim, que é neurociência, um negócio assim, que, tipo, eles queriam ver a que ponto, por exemplo, eu pegar uma caneta. Eles queriam definir em que momento eu pensei em pegar aquela caneta, que aquele momento eu já tinha pensado bem antes, e que o meu movimento ele foi dado por essa sequência de pensamento que foi introduzido automaticamente, entendeu? Então, tipo, muito ligada a isso. Dá pra pensar dessa forma, né? Só que é uma coisa que a gente nunca vai definir uma sequência lógica para isso, mas também é lógica. Aí, ó, filosofia Lego. Qual a lógica da lógica? Exatamente, tem uma lógica na lógica, né? A sensação de sentir vivo. Os caras já estão filósofos aí, Aristóteles. Vou chamar o professor Paulo aqui. Chama o Paulo. Passa Paulo aí. é bom. Paulo é bom. Agora com Karl Marx. Karl Marx. A gente vai exercitar com vocês aqui a lógica de fazer alguma coisa. Nessa todo mundo já fez, todo mundo sabe fazer. Vai passar? Pelo menos, passa. Como fritar um ovo? Esse aqui é o clássico. Esse é o clássico. Qual Né? Qual é a Qual lógica? que é a lógica de fritar um ovo? Fala pra nós aí. A gente vai aqui elencar o passo a passo de como fazer isso. De uma forma Qual que seria o primeiro certa, passo? correta. Podem chutar aí, fala aí. Pra vocês, o que vocês acham que é a primeira coisa a se fazer quando você vai fritar um ovo? Ó, chegou na cozinha agora, né? Você vai fritar um ovo. Você acabou de chegar na cozinha. O que você vai... Não, o Pedro acendeu o fogo. Não é assim, Que aí a mãe Eu vai bater tenho em você que- depois de gastar o gás dela. Deixar o primeiro ano responder, a gente já fez esse negócio. Não. Peraí. não, Ou A tá teoria dentro da de tem que geladeira ou a pegar gente o- tem que pegar? Como é que Desde é? quando foi inventar o gás ou não? Abrir a Extração do geladeira, gás de Pô, cozinha. mas aí você foi longe, hein? Não vai tão longe. A gente tem gás. Esse foi muito. Calma aí. segurar. Não, peraí, eu vou mais. Meu Deus do céu. Eu vou quero dar um saber ambiente se o pra ovo tá vocês. na geladeira ou eu tenho que pegar lá da galinha. Eu vou mandar um ambiente para vocês. O ovo tá dentro da geladeira, você tá na sua cozinha, aí você tá olhando pra geladeira, pro fogão e pro lugar que tá o que você vai usar para fritar o ovo. Tá tudo na sua disposição, você não precisa reinventar nada ali, não. E o ovo tá na Isso é geladeira. mais fácil. Agora sim. Acende o Vai gastar fogo da aula. e joga o ovo lá dentro. Você vai acender o fogo antes de botar o ovo, antes de pegar Abrir o a ovo. geladeira, pegar o ovo, Isso. quebrar Pegar o a ovo, panela. acender o fogo. Vai falando um por vez. Vai falando um passo Fala por de Eu vez. cada falo vez. primeiro então. Vai lá. Vai. Ir na geladeira, pegar o ovo, pegar uma panela, pegar o óleo. Aí, Botar primeiro o passo. Já dentro fez da um passo, panela. devagar. Você vai Tá, o pegar primeiro o ovo. passo é retirar o ovo da geladeira. Pronto, você já fez. Segundo Qual que é o passo, próximo aí alguém agora? vai falar? Pegar a panela. Peraí, eu vou.
Eu sou vegetariana, né, mas eu vou responder. Eu não vou pegar um ovo, não. Vou pegar 2, colocar dentro de um potinho só fazer Fazer um uma mexida. churrasco e chamar. Ó, é legal lembrar que você vai fazer uma tarefa, programação, qualquer coisa, igual fritar um ovo, a sua sequência lógica, ela não é única, né? Ela pode mudar e o importante é cumprir a tarefa. Desde que a sequência lógica faça sentido, né? Então, muitos de vocês vão falar, eu vou pegar 2 ovos. Não, eu vou primeiro fazer o gás, né? Mas, sei lá. Mas, partindo do ponto que a gente já tem gás, chegou na cozinha, tem o ovo na geladeira, a gente vai pegar o ovo, ou o outro quer pegar a panela primeiro, tanto faz, vai funcionar, né? O ovo vai ser frito, desde que faça sentido. Então, quando coloca o dentro de um potinho para misturar com leite, manteiga, tempero, tempero. Como é que é? Ué, você não sabe fazer ovo mexido, não, gente? Gente, Pega estão voando leite. demais. Bota Tira a Amanda da chamada. uma ordem aí. Leite. Amanda é cozinheira profissional. Sai imediatamente. Pior que quando Mexer o ovo, não, o ovo mexido. Você pode colocar leite, mas, tipo, vai fazer sentido para você, para sua sequência lógica, e vai funcionar, né? Mas, nessa aqui que a gente já elencou alguns tópicos importantes, não vai ter isso, não vai ter leite. Nessa sequência aqui, você simplesmente quer fritar um ovo simples ali. Nem Fritar um ovo sem óleo, e aí? Não, simples. Você vai fritar o ovo sem. Vai lá. Não, mas E se a panela for antiaderente, não precisar usar óleo, velho? Não precisa de óleo. Ô, meu pai! A gente vai chegar no óleo. Ô, Felipe, Você tem é o o ovo. padrão, Você tem o ovo aqui. Panela tá de aço o que você vai fazer simples, depois? embutido no chumbo. Aquela Então panela vai 2 litros de óleo e desde a coloca época óleo, do então. descobrimento do Brasil. Aproveita aquele óleo que você fritou a carne e coloca no ovo, então, palaca de gosto. O pior é que eu faço isso. Tá, qual que é o segundo passo? Fica ótimo. Primeiro passo foi retirar o ovo da geladeira. Depois que tirou o ovo da geladeira, você vai fazer o quê? Vocês. Tá, eu vou caminhar até o fogão, vou pegar uma panela, vou colocar a panela em cima do fogo. Legal. Que tipo de panela? Que tipo de panela? Que tipo de panela? Retirar a panela que ela tem uma... Ela tem um cabo. Uma frigideira. Pegou a frigideira e colocou no fogo. Ou a Você panela. pegou a frigideira e colocou no fogo. Boa. Frigideira antiaderente, gente. Tem que dar certo. Ô, Amanda, é simples. Chega, já deu, vai no padrão, simples. Aproveita a frigideira que você fritou a carne de ontem e faz Frigideira o ovo. normal, grudo, Cara, eu tô com áudio de todo mundo. Gente, leva a sério, velho. Eu tô com áudio de todo mundo. E aí, alguém quer tentar o terceiro passo? Depois que a frigideira... Qual que é o terceiro passo? Pegar o óleo. Boa. Vocês estão chegando no caminho. Aí, colocar o óleo. Tô começando a pensar com a lógica. Eu não Depois, sei fazer óleo ovo, na não. panela. O que você faz? Você vai... Acendeu o fogo, né? Ô, Amanda, você come o Pode quê? ser, O né? fogo já não tá aceso no segundo passo? Não, a gente ainda não acendeu o fogo. Não acendeu o fogo, não. Só colocou a frigideira em cima do Colocar o fogão. óleo dentro da frigideira. Ou acendeu o fogo? Cadê? Deixa eu ver. Colocar Era o pra, óleo, era pra ter acendido o fogo, mas tá, tá aceso, sim, tá aceso. subscrito entre as linhas. Tá subscrito. Quem fez Ah, essa tá, sequência aí beleza. não pensou nisso, não. Julgando que o fogo já esteja aceso, Ou tá qual que é o aceso, o próximo óleo passo? tá na panela. Próximo passo. Você coloca o ovo Quebrar direto o ovo. no óleo agora? Ou Quebrar você o ovo. espera? Tem que esperar. Tem que esperar o óleo ficar mais Tem que quente. pra esperar ele o fritar óleo na hora. ficar mais quente. Boa. Beleza. Ô, o cara repetiu o que eu falei, tira a ponta dele. Esperar até o Você óleo espera o óleo ficar ficar quente. quente. E depois que o óleo tá quente. Quebrar o ovo e colocar lá na frigideira. Boa. Nice. Com a casca ou sem a casca? Só pra deixar mais claro. Tem que ficar mais claro. Sem casca, né? Meu Deus, para de interromper. Aí Mano, vocês não comiam casca, não? Achei que vocês comiam casca. o ovo tá na frigideira. Você acabou de colocar. O que você faz agora? Pega um Será de madeira, que negócio? Coloca pegar o esse de tempero. madeira. Ó, nesse caso aí, passa aí, Danilo. Nesse caso aqui, ó.
A gente simplificou, colocou esperar 1 minuto e esperar até o ovo ficar pronto. Tá bem mais simplificado. Nós Tem que ser 1 minuto? A gente espera. Nós esquecemos de Não 1 algo minuto, crucial. mas o tempo que for necessário para fritar o ovo. A gente esqueceu de algo crucial. O que foi? Em primeiro lugar, a gente fazer o ovo, a gente tem que olhar um tutorial de como fazer um ovo. Em primeiro lugar, gente. Esse é o básico da cozinha. Você tem que olhar um tutorial no YouTube. Ainda bem que eu já sei, então. Ah, galera, mas ovo é básico, né? Ovo, todo mundo E Caian, a galera tá perguntando se não vai colocar sal no ovo. O nosso ovo é sem sal, né? Nosso ovo é sem sal, porque sal é... É pra pessoas hipertensas. Sal faz mal. Sal faz mal. Tutorial de beber água, faz aí depois. E aí, vamos pensar... Pelo amor de Deus, se for fazer mais um tutorial de beber água, já vai acabar a aula. Esperar Tá o bom, ovo continua. A gente esperou o ovo tá frito. E aí, o que a gente faz? Come ele. Mas lá na frigideira, você come ele dentro da frigideira? Joga sal no ovo e tal. Desliga o fogo. Ó, desligar o fogo é uma boa. Né? Mas nesse aqui a gente colocou uma coisa antes, hein? Retirar o ovo? Retirar o ovo. O ovo tá na É. frigideira, a gente vai tirar ele da frigideira. Aí, pelo menos uma coisa aí, eu falei certo. A gente tirou o ovo da frigideira. E aí, depois a gente faz o quê? Ô, Amanda, você come o que, Amanda? Eu acho que ia buscar um prato pra colocar o ovo em cima do prato, né? Era isso que eu ia falar. Pode ser, mas aí já ficou subentendido no retirar aí da frigideira. A gente não fez tão detalhado assim. Mas também tá certo. Não, porque é vegetariana aí, eu não sei o que os vegetarianos comem aí. O último passo é esse. Qual que é? Desligar o fogo? Apagar o fogo. Você não vai deixar o fogo ligado para gastar o gás da sua mãe. E aí, nesse caso aqui, o nosso ovo está frito. Né? Uma sequência bem simples, resumida. Podia ser do jeito que vocês falaram também, podia, do jeito que cada um falou aí, falaram coisas certas. Sequências diferentes para vocês verem, né? Cada um falou uma coisa diferente, algumas faziam bastante sentido, outras não tanto, né? Tipo leite no ovo. Mas o ovo está frito. Isso foi só um exemplo para entender como funciona a lógica de programação, né? Como funciona a lógica de fazer alguma coisa. Você tem que pensar na lógica como realmente seguir um passo a passo do que você vai fazer para resolver um problema. Você tem que entender toda a estrutura. Então, galera, isso aqui esses comandos aqui, como fritar um ovo, nós poderíamos dizer que ele é um algoritmo, porque se você for pegar um algoritmo, a única coisa que diferencia ele de uma receita de bolo ou algo que de comandos é porque ela usa linguagens próprias de comando, linguagens que não se usa numa receita de bolo, claro. Mas ela segue, no caso, o mesmo sentido ali. Cada linha vai ter um comando para executar tal coisa, que nem aqui. Primeira linha tem um comando para retirar o ovo da geladeira, segundo, colocar a frigideira no fogo, terceiro, colocar o óleo e assim por diante. Então, se você pensar logicamente, um algoritmo segue a mesma lógica de uma receita de bolo. São todos os comandos para serem executados. Pode seguir aí, Danilo. Agora nós vamos falar para vocês, dar uma breve introdução aqui no slide sobre o aplicativo do programa, né, do Mindstorms. E depois nós vamos fazer uma prática com vocês. Se alguém já tiver com o aplicativo aberto aí e quiser ir acompanhando o passo a passo, só para ver, pode ir acompanhando também. Vocês podem ir abrindo aí e tal. E se tiver dúvida também pode falar aí. Mandar no chat que os meninos leem ou falar no microfone aí. A primeira parte que nós vamos falar é como criar um novo projeto. Quando vocês abrirem o Mindstorm de vocês, lá no canto superior esquerdo, no caso seu esquerdo, você vai ter lá essa barrinha aqui.
E no caso, para você criar um novo projeto, vai ser nesse mais, que está escrito do lado, que está do lado do lobby. O lobby, no caso, é a página inicial. Oi? Peraí que o programa bugou tudo aqui. Tá travado. Meu Deus. Vou esperar um pouco aqui. Abriu. Eu não tô entendendo nada que tá ali, mas abriu. Em inglês? Aí você tá vendo, tipo, lá no canto superior esquerdo, o lobby e o maisinho? Não, eu cliquei aí abriu. No caso, você já clicou no mais? Não é não? Não era pra clicar, não? Não, sim. Só tô perguntando. O meu tá No caso, você já clicou- diferente. Mas tá, tipo, em inglês e embaixo. Como? Não entendi, Felipe. O meu tá meio diferente. Ele tá aí embaixo, recentes projetos, e não tem lá em cima. Você instalou certo? Yes. Education? Compartilha a É tela porque aí. ele que tinha todo mundo vê, baixado ué. pela Microsoft, né? E o de lá é Assim, diferente. Pela Microsoft não é o que a gente vai usar, beleza? A gente mandou o vídeo Esse lá pra negócio, vocês. essa questão Vixe, eu também de ter dado baixei erro pra da vocês, Microsoft. quem tiver Amigo, dado eu vou erro no programa, compartilhar. alguma dificuldade assim, Quem tá, fica no final da chamada que nós ajuda a resolver. quem tá com o Classroom aí, o EV3 Classroom, não é esse que a gente vai usar, beleza? Eu vi que algumas pessoas baixaram esse. Aí tá, vamos pro próximo passo aqui, porque quem tiver Porque dúvida, no também, caso, precisar só de mais ajuda, uma fica no coisa. final que nós ajuda. É que esse programa que a gente passou para vocês baixarem, ele é mais voltado para a área educacional, tipo, para você aprender. Muitos que vocês baixaram aí é para quem já sabe, já está utilizando para programar o robô. E esse que a gente passou para vocês, ele foi descontinuado, ele, entendeu? Então vocês não vão achar ele assim só por pesquisar. Tem que fazer aquele processo que foi explicado lá no tutorial. E agora, a próxima coisa que eu quero falar para vocês é que dentro de um projeto você consegue ter mais de um programa. No caso, vocês estão conseguindo ver meu mouse aí? Tá vendo? Sim. Sim, beleza. tá perfeito. Nessa barra de cima escura aqui vai ser, no caso, os seus projetos. E dentro dele você vai ter os programas. Essa chavinha aqui, no caso, você vai conseguir gerenciar todos os seus programas. Cria um projeto aí e vai na chavinha para vocês verem. E aí vai aparecer os seus programas do lado. Então, É muito louco, ó. Assim, só pra eu saber. Então ele é como tipo um programa de desenho, né? Vai ter uma camada superior, a camada de baixo, ou não. Ou tipo, eu posso criar, vamos dizer, 2 projetos separados, por exemplo. Em um eu posso fazer tal, vamos dizer, tal robô, e no outro eu posso fazer outro, ou é o mesmo? No caso, no robô, você só vai conseguir executar um programa por vez. Essa questão aqui de ter mais de um programa dentro de um projeto é, por exemplo, assim, dentro do primeiro programa, vamos supor, nós criamos o código para o robô seguir a linha preta. Dentro do segundo, nós criamos o código para ele seguir, virar na linha verde. E no terceiro, nós colocamos, nós criamos os MyBlocks, né, que vocês ainda vão saber o que é. E no terceiro, nós colocamos os MyBlocks dos dois. E aí nós executamos o terceiro. Aí no terceiro, vai ficar o código vai ficar resumido. No caso, aí nós só executamos o terceiro, porque ele vai ter já a ligação com o primeiro e com o segundo. É um exemplo. É como se assim, se um único programa executasse uma linha de código por vez. Tipo assim, o que eu escolher para ele fazer, ele vai lá e faz. Entendi. Aqui, se você dá 2 cliques em cima desse nome Program que está aparecendo aí para vocês, vocês vão conseguir alterar o nome do programa. É bom vocês já alterarem o nome do programa aí, colocar o nome de vocês, principalmente, né?
E depois vocês abrem os arquivos e alteram o nome do projeto também para um nome de vocês ou da equipe de vocês. Pode repetir o que você falou? É que cortou para mim. Se você dá 2 cliques aqui onde está escrito Program, você vai conseguir alterar o nome do programa. Aí é bom vocês já alterarem, colocarem o nome de vocês ou algum nome que vocês gostem e vão lembrar o que é. E depois depois que acabar a aula, vocês abrem os arquivos e procuram um projeto de vocês. E lá vocês alteram o nome do projeto. Certo? Esse outro maisinho aqui, que no caso é o mais branco, serve para adicionar novos programas ao projeto de vocês. Essa daqui são uma barra de ferramentas que vai estar no canto superior direito, que tem para salvar, voltar, tipo Ctrl Z, aí voltar de novo se você tiver dado errado, o zoom, aqui o tamanho normal, daqui outros comandos e tal. Vocês vão descobrindo ainda. Vocês estão vendo aí na parte inferior da tela de vocês, no Midstorms, que tem essas cores aqui, essas diferentes cores. Cada uma delas, no caso, é um tipo de bloco. A primeira é a cor verde, né? Vocês estão vendo aí? Esses são os blocos de ações. E tem diferentes motores, aí tem como você colocar um bloco para os motores rotarem, colocar uma rotação em cada motor. Esse daqui é o bloco da telinha da EV3, botões, um bloco de som. Esse daqui é um motor de toque, um motor para virar, colocando, no caso, uma medida similar a graus. E esse daqui é um motor, no caso, um bloco com apenas um motor. No caso, o verde são os blocos de ações. Aí nós temos os laranjas, que são os blocos de controles. Aqui nós temos o iniciar. Aqui nós temos um bloco que, no caso, vai realizar atividades por tempo. Aqui nós temos o loop. Aqui nós temos o if e else. Que daqui vai ser um dos blocos mais usados por vocês. Então, é bastante importante vocês saberem o que é if e else. Vocês sabem o que é if e else? Eu sei mais ou menos. Se não. Se não. Pode falar aí que eu não sei. Exatamente. Se acontecer isso, faça tal coisa. Que no caso, o verdadeiro é a parte de cima. Se não acontecer, faça tal coisa, que no caso é a parte de baixo. Vocês vão ver e vão ir pegando na prática. E esse último aqui é a interrupção de loop. Tá vendo aqui, ó? O símbolo deles é parecido, que muda que aqui tem um sinal de bloqueio. Esse botão é para finalizar o loop. Agora nós temos os sensores. São bastante sensores, os principais que nós usamos. É o de ultrassonórico, no caso, o de cor. Esse daqui, no caso, vê cor e refração. O infravermelho, e esse daqui é o ultrassônico. Esse daqui é o sensor de toque, um sensor com tempo, um giroscópio. Esses são os mais importantes que vocês precisam saber por enquanto. Mas no caso, então, é importante vocês saberem que... Eu não tenho todos e tem um aí que você falou que é importante que eu acho que não veio aqui também. Qual que você tem aí? Acho que é difícil falar, né? O meu tá em inglês, eu não sei o nome. Não, tipo, vendo aqui na minha imagem, qual que você vê que tem aí? O que eu tenho é esse primeiro. Esse? Aí esse segundo aí também. Eu não tenho esse terceiro. Esse quarto eu tenho.
O quinto, eu tenho esse do reloginho e o que é depois do reloginho. No caso, você não tem esse daqui. Esse daí, deixa eu ver. Não tenho. Tá, depois nós vemos isso. Adiante, nós temos os blocos de operações de dados. Esse daqui é no caso, são blocos mais avançados na programação Lego, né? Vamos dizer assim, que se programar usando apenas essas 3 classes aqui já é difícil, usando esse daqui é mais difícil ainda, vamos ver. Aqui nesse primeiro bloco, que é uma mala, nós temos uma variável, um bloco de variável. No segundo, nós temos uma constante, você pode ver que ele tem um cadeado, que no caso é uma variável que não se altera o valor. Esse daqui eu não me lembro agora. Esse daqui ele vai fazer julgações, né, de verdadeiro ou falso. Esse daqui vai fazer operações. Esse daqui vai fazer comparações de maior e menor. Esse daqui eu também não me lembro agora. Nem esse. Esse daqui vai ser um bloco de operação com texto. E esse daqui é um bloco de random, que no caso é aleatório. Só um adendozinho. Esses blocos vermelhos que ele está falando, os blocos amarelos que ele passou ali alguns, e que ele está, quando ele fala, que eu não me lembro agora, é porque justamente a gente não faz uso desses blocos. Tá? A maioria deles a gente não tem peça para usar eles, e a gente não precisa usar eles. Por isso que a gente vai focar mais em explicar o que a gente realmente usa, que vai ser muito importante. Então, tipo, quando ele fala, tá passando esses vermelhos aqui, ó, pode até dar uma descartada em alguns blocos aqui, principalmente na maioria desses vermelhos que a gente não vai usar, beleza? Se vocês forem usar vermelho, acho que os mais prováveis de usar vai ser o de variável. E talvez o de comparação. Esses daqui são os blocos avançados, de programação avançada, né? Aí aqui tem, no caso, esse daqui de Bluetooth, para conectar o robô a um Bluetooth. Só que assim, no caso eu não vou adentrar muito, porque nem nós temos muito conhecimento sobre esses blocos, por causa que não usamos. E também, tipo, na competição... Oi? Eu tenho uma dúvida, se a gente for aprender sobre esse Bluetooth, vai dar para conectar ele em qualquer tipo de controle Bluetooth, por exemplo? Acredito eu que sim, só que assim, nós não temos muito conhecimento sobre isso, porque na competição não tem uma competição, conecte tal Bluetooth e tal. Aí nós não usamos ele. Aí aqui tem um de mensagem, outro de aritmética e tal, motor. Aí, no caso desses avançados, não usaremos muito. E agora, por último, como eu falei lá atrás, que vocês vão criar diferentes programas e tal, essa divisão aqui, que é um cian, é uma das mais importantes que vocês precisam saber também, porque vocês, pelo menos, deverão usar pra caramba, que aqui, no caso, vai ser os MyBlocks. Quando vocês criarem vão criar um projeto, né? Quando vocês criarem um programa, aí vamos supor, você vai ter 3 programas. Aí você vai lá e cria um MyBlock do primeiro e um MyBlock do segundo. Aí esses MyBlocks, eles vão aparecer aqui, nessa parte. Certo? Isso aí vai ser muito útil. Pode falar. Tô com mais uma dúvida. Tipo assim, se a gente criar uma linha de código inteira para fazer um robôzinho andar, a gente pode deixar ela salva nesse MyBlocks, por exemplo? Para isso. No próximo bloco. Tá. Porque eu achei que tinha que ideia. Tipo assim, o MyBlock... Mas, por exemplo, você não consegue... Eu acho que entendi o que você está querendo dizer. Está querendo dizer, tipo, fazer um programa
fazer um programa e fazer um MyBlock dele e depois usar esse MyBlock em outro programa? Isso que você está querendo dizer? Isso, No caso, você só vai conseguir usar no seu projeto. Você vai conseguir usar esse MyBlock dentro do seu projeto. Mas em outro A programa não ser que você ele dê um pode Ctrl-C e Ctrl-V e faça em outro projeto, você não vai conseguir usar. Só se você dá um Ctrl-C e Ctrl-V. Se você der um Ctrl-C e Ctrl-V, aí você vai conseguir usar em outro projeto. Entendi. Beleza, então. Aí aqui agora, esse daqui é o bloco de comando do EV3, né? Conexão com a EV3. Aqui nós vai ter esse botãozinho aqui, quando você estiver conectado ao robô, ele vai ser no canto inferior direito. Ah, tá, eu achei. Eu buguei aqui. Esse botão aqui, no caso, você vai upar o vídeo, vai upar o programa para o robô. Você vai, no caso, descarregar o programa no robô. Porque, por exemplo, lá quando nós estávamos presencial, nós fazíamos programa e tal, e como não tinha um robô para cada equipe, aí nós ia rodando. Aí na hora de testar, nós descarregávamos o programa no robô, e depois no robô nós acessávamos o programa e fazia ele rodar, no caso. Aí esse botão aqui é caso você queira começar instantaneamente, de, tipo, se o robô estiver ligado ao computador, você já querer já iniciar ele. Essa divisão aqui vai mostrar se está conectado via Wi-Fi, via Bluetooth ou via USB. Tem esses 3 tipos de conexão com o EV3. Aqui vocês estão vendo que está aparecendo no Brick Connect, porque não está conectado. Aqui vai aparecer as portas, nessa divisão aqui. E quando vocês estiverem conectados, vamos supor, se o seu robô tem 2 sensores e motores, e o programa está rodando, 2 sensores e 2 motores. Aí, esse valor, o valor que os sensores estiverem lendo e o valor que os motores estiverem rodando vão aparecer aqui caso esteja numa conexão instantânea. Caso o cabo ainda esteja ligado no robô ou esteja ligado via Bluetooth ou Wi-Fi. Aí você vai conseguir ver esses valores aqui, que também te ajuda bastante na hora de programar. Alguma dúvida? Sim, quando a gente vai poder fazer o nosso robôzinho? Tô curiosa, quero mexer nesse trem. Montar o seu robô, você quer dizer? Não, eu só quero mexer no aplicativo mesmo, que só quero ficar fuçando. O Midstorm você já pode começar a fazer e tal. Ver questão de programação, ver vídeo. A questão de montar o robô aí já vai ficar mais pra frente. Não vai ser agora. Acho que na próxima aula a gente vai começar realmente a colocar código no robô para fazer ele fazer algumas coisas, né? Na próxima O nosso código que a gente faz aqui já vai utilizar no próprio programa em algum robozinho? Sim, claro. É esse código aí. A gente vai usar esse código em outro software, que é um simulador, entendeu? É porque quando era presencialmente a gente usava esse aqui. A gente usava só isso. No robozinho. Agora tem um simulador para a gente testar o robô. E ele consegue importar o código do EV3 para lá. O Lucas vai entrar aí para mostrar tudo isso que a gente falou na prática, dentro do software aí para vocês. O João Gabriel Souza Genuíno falou, deve ser o motor que vai rodar o programa. Eu não entendi o que você quis dizer. É porque eu perguntei sobre o que é aquele... Peraí que eu tô achando agora o nome. Peraí! O computador tá travando. É um inverter o motor. Aí, o que faz? Inverte o motor. Tá, no caso... Vamos supor, o motor tem uma rotação. Todo motor tem uma rotação num sentido, né? Tipo, ele vai rodar para os 2 lados ao mesmo tempo. Então, aquele bloco de inverter motor, ele vai mudar a rotação principal do seu motor. Vamos supor que ele estava rodando para frente, numa posição, agora o inverter motor, ele vai fazer seu motor girar ao contrário.
No caso, ele estaria dando ré, é como se a ré virasse a principal marcha dele. Uma pergunta. Fala aí. É que em relação ao aplicativo que eu tô baixando aqui, eu posso instalar ele no disco C ou não? É bom. É a ideia. Acho que Porque, é primordial. porque eu tô deixando o disco C só para Windows mesmo. É bom você instalar ele dentro Coloca no D, do então. disco C Coloca no D, então, ué. ou no D também, tanto faz. Mas estando no disco é bom. Tá. Tá, galera, bora É. a parte prática aqui. O Yuri Juda Oliveira Franco perguntou se posso instalar o aplicativo de simulação. No caso, ainda não, que nós vamos fazer uma introdução com vocês a ele, porque ele é bastante complicado e se vocês instalarem agora, Vai dar talvez vocês muito ruim fiquem para o projeto. bem perdidos. Não instalem agora, nem Verdade. procurem ele, tá? Calma aí, E também é porque o aplicativo simulador, ele é pago. E a gente tem uma licença, por enquanto, para vocês, limitada de 60 dias só. Aí, quanto antes vocês instalarem e não souberem mexer, vocês vão estar perdendo os dias que vocês estão utilizando o projeto. Talvez, futuramente, o professor Jackson, que é o coordenador, ele possa estar comprando licenças, ou ele vai ver o que ele vai fazer, mas a licença dele é meio cara, digamos assim, mas vocês não precisam se preocupar em comprar. Pro objetivo que a gente tem aqui no projeto, dá para usar a de 60 dias. E aí, galera, estão conseguindo ver minha tela? Tamo. Sim, beleza. Ó, aqui a parte inicial, provavelmente vocês já viram. Aqui tem uns robôs legal da hora. Lucas, peraí. Fala comigo. O Lucas, ele tá usando o software, uma versão Home Edition. Vocês usam Education. Então a versão dele tá em inglês e é um pouco diferente da de vocês. Tem essa página inicial bem diferente, tá? Mas ele faz a mesma coisa. É bem mais demorado. Como eu uso? A minha versão também tá em inglês, tá? Só uma Não tem pergunta. importância. Pode falar. Uma amiga minha, que ela tá no projeto aqui, a versão dela é basicamente assim. Isso, só que ela já veio com instalado. Assim, a escola. Quem tem no computador da escola, o software é esse, beleza? Não tem problema. Não tem problema. Sendo... Mas olha, esse aqui, na parte inicial, tem todos os robôs aqui que eles dão opções para você, eles dão um modelo para vocês montarem, tá? A gente já montou a maioria. Esse aqui e esse aqui já tem na escola, já foram montados. Já foram, quando a gente entrou no primeiro ano, eles já estavam montados, deu para brincar com eles, tá? É muito legal. Ó, cobras. Vamos ver um videozinho aqui legal. Pera aí. Aqui, ó, esse aqui é o Brick, que é onde a gente vai usar para passar o código. O Adri vai falar sobre isso depois. Vamos ver outro robô aqui. Esse aqui já é controle remoto, já é mais sofisticado. Mas no campeonato não é aceitável isso, mas tá bom. Bora ver qual. Esse aqui. Escorpião. Nosso modelo de robô é totalmente diferente desses. É porque o campeonato ele tem meio que um padrão. Você precisa colocar algumas coisas no robô que ele consiga andar na linha preta, né? Consiga andar na pista. E tem outra fase, que é a fase 2, que é uma fase que você pega a bolinha. Então, esse robô tem que ter uma gaiola ou uma garra para pegar a bolinha e colocar numa caixa. Depois a gente vai achar alguns vídeos sobre essa questão de robô no campeonato, pegando a bolinha em si. Não sei se a gente já mostrou, já, Caian? A bolinha não. Da bolinha não, mas é muito legal também. Vamos aqui. Eu vou mostrar, tipo, na prática mesmo, ó, como o Danilo disse, né? Essa parte aqui que a gente vai passar o código pro robô, né? Aquele brickzinho que fica no robô. Todo robô tem um brick para passar o código, tá? O Danilo tinha mostrado por último. Essa aqui é a parte dos motores verdes, vocês já viram, o amarelo, que são a parte, ó, switch, temos um loop. O Danilo explicou tudo pra gente. Vamos ver alguns motores aqui, tá? Esse aqui é um que a gente vai usar mais. Vamos aproximar aqui. É um que a gente vai usar bastante. Aqui são as portas, tá? O que seriam as portas? O robô, ele tem normalmente 2 rodas, a gente coloca nele 2 rodas.
E cada roda, ela tem uma porta. E a gente instala essas portas no brick. Então, cada porta tem sua letra, digamos assim. Normalmente a gente usa B e C. Aí a gente conecta no robô os dois motores. Tem 2 motores no robô e a gente conecta as portas A, B e C. Tá? Aqui, se ele vai ser por rotação, se ele vai ser por segundos, se ele vai ser... em inglês é foda. Provavelmente aqui seria por graus, tá? Graus. Tá. Aqui a gente controla 2 motores ao mesmo tempo. A velocidade do motor 1, que seria o motor que está na porta B. Aqui a gente aumenta se ele vai para trás, se ele vai rotacionar para trás ou para frente, né? Que seria aqui a gente define a velocidade. E o motor da direita. Você pode ver que a gente pode fazer a mesma coisa com o outro, aumentar a velocidade ou diminuir, tá? A gente vai... Por rotação. Essa rotação a gente nunca sabe se ele vai rotacionar. Isso é só no teste, tá, galera? A gente só vai ter que testar toda essa parte de rotação na prática ou no próprio simulador que a gente vai usar. Ok, tá. Vamos ver outro motor aqui. Vamos tirar isso aqui fora. Vamos ver esse aqui. Esse motor tem as mesmas opções. Você pode desligar por rotação, pode deixar pode ser por segundo, graus e por rotação. Tá? Esse robô, ele como eu vou dizer? Aqui é a velocidade do motor da direita. Aqui você vai definir se ele quer que faz tantos, vamos dizer... Caian, me ajuda aí, cara. É o seguinte, ó. Esse motor aí, vocês estão conseguindo ver o 42 ali. Mal usa ele. Eu já usei esse motor algumas vezes, aquele 42 ali, ele é a velocidade que o robô vai andar. Se você colocar uma velocidade positiva, ele vai para frente. Né? Você controla os 2 motores ali, a velocidade dele, naquele 42 ali, para frente ou para trás, ele faz isso. Uhum. E para você curvar ele, esse é um motor especificamente para fazer curva. Né? Para curvar é nesse da esquerda, entendeu? E esse... Pode fazer uma rotação de 360 graus, tá? Essa medida de curva aí, a gente não tem a medida exata, não existe medida. Você tem que ir testando. E nem rotação. Tem que ir testando, é na prática mesmo, galera. Mostra pra eles ali, ó. Esse motor aí você coloca ali em 90, não quer dizer que vai fazer uma curva de 90 graus. Não é. Verdade. É que vai depender da montagem do seu robô. Depende de muitos fatores, tá, galera? Muitos fatores. Isso vai depender do seu motor, como ele é, que nem aqui. Pode ser, tipo, um robô totalmente estranho que ele não consiga fazer uma curva de 360 graus. Tá? Vai depender muito do que você fazer no código. Tá? Esse próximo motor aqui, motor de velocidade normal, que ele vai controlar... A gente normalmente usa esse motor, que só vai controlar a velocidade dele aqui e a rotação, quando a gente usa a garra, que não precisa de 2 motores para controlar ou algo assim. A gente usa a garra para pegar, para fazer movimento, rotação normal. Tá. Esse motor aí, ó, coloca ele lá de novo, Lucas. Aí, ele tem uma diferença muito importante dos outros. Se vocês conseguirem ver ali, ó, a letrinha que tem em cima dele é um D. Ele só controla um motor por vez. Esse é o motor que controla um motor do lado do nosso robô por vez. Se eu colocar ali a porta já A, esse aqui, ó, controla 2 motores, entendeu? Sim, e esse aqui apenas um. Ou seja, se você usar aquele de 1, você precisa de 2 motores para controlar os 2. 2 blocos, quer dizer, para controlar as letras são as portas que tem no EV3, tá? Aí as letras são as que controlam motores e os números são os que controlam os sensores. Mas isso, o que a gente... vamos lançar switch agora e nem loop agora não, né? Não, agora a gente entra nisso na próxima aula com switch, sensores, que é o que a gente realmente vai fazer o nosso robô conseguir enxergar as cores na pista e fazer códigos que a gente vai programar para ele fazer, para virar e tal. A gente quer entrar com os motores aqui para vocês entenderem bem como funcionam esses motores. Deixa eu tentar fazer um desenho. Tá. Galera, vamos aqui.
aí, em relação ao motor, vamos supor, esse aqui é o da esquerda, mas na minha direita, e da esquerda, tá? São dois motores. A velocidade, é a questão da porta, ó. Esse aqui, da direita, vai controlar a velocidade do motor que está na direita, tá? E esse aqui, que está na esquerda, vai controlar o motor da esquerda. Então, só para tentar assimilar, porque a gente fala sobre o motor, a galera não entende, acho que para rodar vai virar um esforço físico. Rotação, beleza. Motores a gente já viu, já vou excluir aqui. Aqui tem algumas opções, a questão de mãozinha para você arrastar a tela, seleção, que você seleciona, vamos supor que você colocou vários códigos, né, aí você seleciona, pode estar excluindo tudo de uma vez, algo bem simples. Deixa eu ver se tem mais opções. Salvar o programa, vamos lá. O meu já está salvo, vou criar um novo aqui, um novo projeto. Tá, esse é um projeto novo, vou definir aqui, que o Danilo pediu para definir. Aí eu coloco o nome no meu projeto, né? Fiz uma programação aqui de leve e tal, coloquei alguns motores aqui dentro e tal. Tô colocando aleatório, tá, galera? Aí, vou salvar o motor, vou salvar o meu código, perdão. Ele vai estar em EV3, o tipo dele é em EV3, vocês conferem isso para ver se tem alguma opção. Coloca o nome no seu código e salva, tá? Parte bem simples, pessoal. Não esquece de salvar, galera. Tipo, deve ter algum atalho aqui. Ctrl S. O atalho de salva é Ctrl S. Aí você salva o projeto e para você salvar como é Ctrl Shift S. Sempre usa isso porque normalmente quando você está programando o seu robozinho e está testando algumas codificações diferentes e o computador desliga, a energia cai, não importa. Sempre tenta ir salvando o programa para você não perder seu código, tá? Normal. Não vamos entrar nos amarelos. Tem mais alguma coisa, galera, que eu não tenha falado? Caramba. Por enquanto, tranquilo. Agora o Adrian mostra aí na prática o robozinho com os motores. A gente vai para... Depois que vocês fizeram o código aqui, tá todo o código, vou mostrar um código aqui de linha preta. Depois que vocês fizeram um código, vocês vão ter que testar. Normalmente, quando a gente está na escola, a gente testa no robô próprio, a gente conecta o cabo USB no brick, a gente vem aqui, passa o programa pro brick e dá um playzinho aqui, tira do cabo, coloca ele na pista e já faz o teste. Como agora não tem como, quarentena e tudo mais, a gente vai testar no virtual, o Adriano vai mostrar para vocês, eu faço o brick, essas coisas assim. Tá? Vou deixar de apresentar aqui, tá, Adriano? Beleza. E assim, esse software que o Adrian vai usar é o nosso simulador. É o que a gente vai passar para vocês instalarem na próxima aula. E é o que é pago, que ele falou. Então vocês não devem procurar ele agora, não instalem ele agora, porque senão vocês vão perder dias preciosos da licença que vocês vão precisar. Então não instalem agora. E tem como depois instalar um craqueado ou não? Vocês vão ter bastante dias de licença, tá? Não tem como craquear isso aí. Já tentei lançar. Vocês vão ter muitos dias de licença e quando acabar, o professor está vendo a possibilidade de comprar uma licença para todo mundo. Mas não é certeza ainda. Nós temos algumas licenças grátis para vocês usarem ele. Tá. E quanto à vantagem prática? Não vai ter não, né? Só online mesmo. As aulas práticas, tá falando? Não, tipo, para fazer ele mesmo, com os leve e tal. Só se voltar às aulas, né? Vocês vão conseguir praticar com esse simulador, tá? Quando vocês instalarem isso, vocês vão praticar o quanto vocês quiserem no computador. O Adrian vai mostrar aqui para vocês. É legal pra caramba o simulador. Vocês estão vendo a minha tela já? Ao vivo, vocês só vão conseguir caso volte às aulas no segundo semestre. Adrian, você tem me respeito agora, ó. Foda demais, parabéns. Então, galerinha, como a gente tinha falado Adrian Gamer no começo de lógica, que tudo que a gente vai fazer tem uma certa lógica, e com o robô não é diferente. Aqui que vocês podem ver, eu coloquei uma sequência de um monte de coisas que vão controlar o robô. Eu coloquei para ele andar para frente, aí virar para direita, virar para esquerda, andar para frente, virar para esquerda, virar para direita. Um monte de vezes, que é para vocês verem que você vai falar para o robô fazer uma coisa e ele vai seguir desse jeito, entendeu?
Aqui, por exemplo, primeiro tem esse bloco de andar para frente. Ele não vai pegar esse bloco de andar para frente e executar em terceiro. Primeiro ele vai executar esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, assim por diante. Agora eu vou colocar aqui no simulador para vocês verem. Claro. Tá? Oi. Volta lá rapidão. Só mostra para eles os valores dos sensores, só tipo aparecendo o número. Não tem sensor aqui, mas tá aqui. Isso. Tem. Aí, os motores, estão vendo aí que tá aparecendo a porta B e a porta C? Aí, esse daí, no caso, são os motores. Quando eles começarem a rodar, no caso, acho que não vai dar para vocês verem, mas esses números que estão aparecendo em cima dos desenhos de motores, eles vão começar a mudar, dependendo da velocidade do robô. Tá, ô Adrian, rapidinho. Oi. Mostra para eles aí esses bloquinhos que estão fazendo curva. Tá? Explica para eles como que tá funcionando o motor aí nesses blocos. Tá. Aqui, ó, aqui no bloco, esse aqui é o bloco de curva. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá azulzinho. Tem um motor negativo e um positivo. Porque, assim, quando as esteiras estão andando, elas estão com valores iguais, indo para frente ou para trás. Quando você inverte os valores, uma vai para trás e outra vai para frente. Aí ela vai virar. Por exemplo, se a direita estiver com valor negativo e a esquerda com valor positivo, o robô ele vai virar para a direita e assim vice-versa. Isso dá para entender melhor na prática aqui no simulador. Tá, aqui tá o robozinho, tá ali. É um robozinho bem simples que já vem no simulador, não é um robô que a gente montou. Como a gente está usando só para teste, então ele vai servir. Agora eu vou aqui executar o programa. Como o Danilo tinha falado, primeiro eu baixo o programa aqui na setinha e depois eu dou play para o robô funcionar. Aí vocês podem ver, o robô vai para frente, vira para um lado, e vai para frente, vira para o lado, e eu coloquei do lado errado da pista. Muda isso, senão ele vai bater. Tá, agora... Acabou a pista, ele bateu, mas coloca do lado certo, ele vai fazer umas curvas. Aí, agora ele vai para frente. Eu não entendi porque esse robô tá doido. Tá, mas tem só no programa. Entendeu? Foi o que eu falei para ele fazer, que ele tinha que ir para frente e virar para o lado. Foi isso que era a intenção do robô. É isso que está falando no código. Se vocês olharem aqui, ó, agora, eu vou colocar o robô para executar. Pode falar. Pode falar. O Adria tá com delay porque o programa é bem pesado. Aí o bom que desse simulador, no caso, é que ele simula bem a vida real. Você pode ver que você consegue até controlar o bloco de comando do EV3. E tem ali os botões e tal. Os botões funcionam como se fosse na vida real. Você consegue acessar as partes do EV3. Ele realmente simula a vida real. Aqui eu vou mostrar para vocês agora o programa em execução aqui e enquanto está executando lá no simulador. Uma boa coisa disso é porque ele mostra qual parte que o robô está fazendo do código enquanto ele está andando lá. Ó. Vocês podem ver que fica passando uma setinha em que bloco o robô está executando. Tipo, muda de cor aqui em cima. Então isso aí serve para a gente ver o que o robô está fazendo. Se vocês olharem bem, o robô ele vai sempre ir passando. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Enquanto ele estiver executando aquilo, vai ficar aparecendo a setinha, entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos de robô que a gente já montou. Que deu um pouco de trabalho. O Caian que montou e ele sabe que deu um bom trabalhinho, mas isso vocês vão ver mais para frente. Mas isso aqui são só exemplos por enquanto. E vocês perceberam que aquele robô, ele só está executando um código de motores, ou seja, ele está andando na pista de uma forma bem aleatória, que a gente programou ele para fazer, mas ele não vai fazer nada especial, ele não vai seguir a linha, ele não vai desviar de um obstáculo, porque a gente só programou ele para andar aleatoriamente. A pista nem é adaptada para ele seguir uma linha.
Era só para vocês verem os motores funcionando mesmo. Na próxima aula a gente vai começar a explicar como vai funcionar um robô para seguir uma linha preta e desviar de um obstáculo mais para frente ainda, e aí vocês vão aprender. Esse aqui é um modelo de robô padrão que a gente usa que a gente usava na escola para aprender. Quando você vai para uma competição, como são poucas equipes que vão e tem mais peças disponíveis, geralmente são robôs diferentes que fazem a mesma coisa, mas mais complexos na sua montagem, mais robustos e tal. Lembra que a gente tinha falado das portas dos motores? Ó? Esse aqui é o computadorzinho responsável por fazer tudo, mandar as informações do computador para o robô executar. Isso aqui é o brick. Vocês podem ver, ele está aqui. E esse computadorzinho aqui, no caso, no simulador, está aqui do lado, ó, que é esse daqui. Ó. É a mesma coisa. Esse robô, esse aqui, é como se fosse esse computadorzinho aqui. Entendeu? Aqui são alguns sensores que nós vamos usar quando a gente estiver mexendo no robô. Tem o sensor ultrassônico, que é esse como se fosse os olhinhos do robô, os olhos do robô, que na verdade realmente são os olhos dele. O nosso robô é o Wall-E. Parece o óleo. Aqui tem os dois sensores de cores que não vem aí, que são para ver que cores o robô está vendo, que a gente vai usar para fazer a pista. E esses grandões aqui, ó, aqui na parte de baixo, com essas listras vermelhinhas, são os motores. Então, que estão aqui. E basicamente é isso. Aqui, como é um simulador, não tá, mas era para ter uns cabinhos ligando os motores aqui no brick. Como vocês podem ver, aqui só tem pontinha do cabo, a ponta do cabo mostrando. Mas se fosse na vida real, a gente estaria com as coisas aqui. Aqui a entrada que a gente conecta no PC e nos demais é isso. E como vocês podem ver, são tudo peças Lego. Só Lego, nada mais, nada menos. São apenas peças Legos que são montáveis. Do jeito que esse robô está aqui no simulador, facilmente poderia ser montado na vida real. Do jeito que está aqui. Porque aqui a gente até tentou montar do jeito que a gente usava na escola. E é isso. Vou mostrar mais um aqui também, outro aqui também. Esse aqui está meio diferente, mas é um protótipo do que a gente vai usar. Porque o que acontece? Aquele robô de esteira ali, ele meio que as esteiras não se encaixam tão corretamente nele. Então, as esteiras meio que ficam deslizando na hora que você vai fazer o teste de simulação, e isso acaba atrapalhando bastante. Isso aqui foi um protótipo que a gente vai usar para mostrar realmente para vocês como funciona a pista por completo. Eu tenho aqui para vocês o código que a gente usou na competição passada. Eu vou baixar aqui para vocês verem só mais ou menos o tamanho que fica um código. O Yuri perguntou se tem um aplicativo para montar robô. Tem sim. Tem um programa diferente para fazer a montagem do robô. Aí, se a gente não voltar presencial, a gente vai ensinar vocês como fazer isso. Por enquanto, a gente vai dar os robôs montados para vocês, tá? Se não voltar, a gente ensina vocês a montar virtualmente também. Aqui para vocês... Fala dos MyBlocks aí para eles, André. Agora eu vou falar para vocês aqui o que são os mais blocos, que para quem ainda não entendeu, são meus blocos aí em português e tal, mas não vem ao caso. Por exemplo, aqui tem um MyBlock sobre o preto. Eu vou abrir ele aqui agora. Vocês podem ver que aqui está o código do preto. É um código bem simples para seguir a linha preta, que isso aqui foi um dos primeiros códigos que a gente estava testando antes da competição. Aqui ele está desse jeito. Aí a gente tem o código para fazer o verde. Aí vocês imaginam, aqui o do verde é um pouquinho maior. Aí vocês imaginam aqui numa tela só, o código do preto e o código do verde. Já ia ser uma bagunça para você entender e tentar arrumar. Agora, aqui tem o código que faz o robô desviar de um obstáculo. Aí vocês vão ver.
mais um pouco maior ainda. Maior ainda. Agora vocês imaginam isso daqui tudo em uma única tela. Entendeu? Porque aí para isso que serve os mais blocos, para você deixar em uma única tela só cada parte do código. Como se você pegasse seu código, dividisse ele parte por parte, mas deixasse ele junto ao mesmo tempo, entendeu? Como é que é falando que tudo em uma só tela, o PC da gente. Morrendo. Seria mais ou menos uma cômoda ou um guarda-roupa. Você já imaginou se o seu guarda-roupa não tivesse nenhuma gaveta, nenhuma separação? Se fosse tudo num lugar só, quão difícil seria para você achar e arrumar suas roupas? Agora, como ele tem gaveta, tem uma porta que separa os lados, essas coisas, não fica mais fácil procurar? Você separar uma gaveta para camisa, uma gaveta para shorts, calça, com gaveta já é difícil? Com gaveta já é difícil. Já perde tudo que você tem. E esse aqui nem é um código tão completo assim de uma competição, tá? Tem códigos que são muito maiores que esse daqui. Então, um dia vocês vão estar nesse nível aqui, de entender como funciona isso. Vocês vão aprender a fazer isso aí ainda nesse projeto. Isso aí, na competição, nós só usávamos 2 sensores em cada robô. Só que tinha a equipe lá que, tipo, num robô só, ele tinha 2 bricks e 6 sensores. Você imagina. E falando nisso, Adria, mostra lá no robô, lá no design de robô, os motores e os sensores. Já mostrei. Talvez eles não sabem. Mostra pra eles. Mostra de novo para eles verem aí. Ó. Esses aqui são os sensores de cor, tá? Esses aqui da frente, esses quadradinhos. Eles servem para ver a quantidade de luz que está passando e a cor também. Dentro dele, tipo, supostamente, dentro da programação do sensor, porque no caso, para ele enxergar, ele vê a quantidade de luz que é refletida nele, né? Aí, dentro da programação dele, ele já tem vamos supor, uma linha estabelecida de qual a quantidade de luz que é refletida em cada cor. Aí, no caso, quando você vai usar ele, tem como você usar já por essa linha estabelecida, colocando lá qual cor você quer que ele veja, se é verde, preto, branco. E também tem como você usar por uma outra linha. No caso, é você ver a quantidade de luz que está sendo refletida. Aí você vai lá, vai ver no valor, vamos supor. Aí você faz um teste, né? Você vai lá, coloca o sensor em cima do preto e vê a quantidade que está vendo, que está sendo refletida. Aí está refletindo 5, por exemplo. Aí você vai lá e coloca no seu programa. Toda vez que ele vê abaixo de 8, uma margem de 3 aí para dar uma margem de erro, toda vez que ele vê abaixo de 8, ele faz tal coisa. Esse sensor é por refração, né? Isso é refração. Sim, essa é a função refração, no caso, porque o mesmo sensor tem mais de uma função. A gente também tem a função só de cor, no caso, que vai estar passando lá. Se o robô entender que ele viu verde, aí ele vai mandar essa informação para o BRIC vai executar uma ação. Aqui em cima, que são parecidos com os olhos do Oli, a gente tem o sensor de distância, porque na competição a gente também tem que desviar de objetos a uma determinada distância. Esse sensor que está aqui é o ultrassônico. Vocês podem ver, tem até umas gradinhas ali, mas a gente também tem o sensor de infravermelho, que, para quem não sabe, é o mesmo que tem aí no controle da TV da sua casa, do ar-condicionado, do som, que seja. Mas o ultrassônico, ele é bem preciso, ele consegue dar a distância que a gente está do objeto em centímetros. Tipo, em exatos 10 ou 15 centímetros, por exemplo, ele consegue dar a distância certinho. Já o infravermelho não é tão preciso assim, então a gente evita usar ele em competições, só em último caso. Você consegue aproximar o torque do motor ali, ó, o vermelhinho? Embaixo aí, isso. Tá bom? Olha ali onde o motor gira, ó. Ele engata uma pecinha ali e o motor vai girar e fazer a rodinha girar, ou fazer a roda girar para girar a esteira ou o pneu, né? E isso tem um motor de cada lado. É isso que a gente usa para fazer o robô andar, virar para um lado, dar ré. A força do motor basicamente vem aqui. Aqui são para colocar o programa em pendrive, em cartão de memória, mas isso aí praticamente nem é usado. E como eu falei, essa aqui é a porta que você
conecta no computador para você passar o código. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui embaixo, mas aqui tem espaço. Isso aqui essa partezinha aqui é o lugar que você tira para você colocar as pilhas ou a bateria que vem com o robô. Acho que esse robô usa, se eu não me engano, são 8 pilhas daquelas pilhas recarregáveis, tipo que vai no controle de Xbox, PS4. E ele come essas pilhas em umas 2, 3 horas se elas estiverem novinhas. Eu acho que é 6, Adrian. Eu não lembro. Eu sei que, tipo, porque essas pilhas ela tem que alimentar esses 3 sensores e mais esses 2 motores e isso daqui, que é como se fosse um mini computadorzinho ainda. Entendeu? É 4 pilhas, se eu não me engano. Acho que não é só 4, não. Não, mas... não é só 4, não. Acho que é mais de 4. É mais. Mas assim. E na escola, a gente usava a conexão com o robô via cabo, porque os computadores não tinham Bluetooth e nem nada. Mas na competição, a gente usava mais a conexão via Bluetooth para ela ser mais fácil e rápida. Porque se você usava a conexão via cabo, quando você fosse meio que fizesse uma nova versão do programa e fosse testar novamente, você tinha que conectar o cabo, passar o programa, tirar, colocava o robô na pista para testar, aí não deu certo, muda de novo, aí conecta no computador de novo, coloca o cabo e tal. Por Bluetooth, não. Você conectou o Bluetooth ali uma vez, você vai lá e testa o código. Não deu certo, você mudou, testa o código novamente. Entendeu? Não precisa ficar com essa trocação de cabo. Em cima que tem essa telinha, o que é? Essa telinha é essa telinha aqui, ó. Tá vendo essa telinha que tá aqui? Aquilo ali é exatamente isso daqui que tá no simulador. Exatamente isso daqui. Aí que você acessa os programas para executar. Ó. Pela telinha você vai ver qual programa que você vai executar, qual projeto. Tá vendo? Ó, aqui tá a base. No caso, eles explicaram lá no começo. Tá aqui o projeto. Aqui em cima tá a pasta do projeto. Então seria como se fosse uma pasta. E o programa, e tá aqui, a pasta projeto. Tá até ali com o íconezinho da pasta. E o que tá dentro dessa pasta seria isso aqui. Seria o programa que o robô executa, entendeu? Seria mais ou menos Eu isso. pensei que era tipo um botãozinho. Eu tô mexendo pelos botãozinhos aqui mesmo. Não tem nada, você só mexe pelos botãozinhos. Não é touch. Não é touch, não. Mexe pelos botãozinhos que tá aqui. Então. Tá. Tipo assim, você tá lá, né? Você montou o seu robô. Eu só acho que funciona assim. Você montou o seu robô. E você vai pegar lá aquele arquivo que você fez, você vai transferir para aí na hora da competição vai ficar aparecendo as suas pastas. Por isso que tem que ter o nome? Isso. É bom senão a gente... você não acha a pasta, vai confundir. Ó, esse aqui, só foi um teste, eu não mudei nada, mas esse daqui, que era um robô que a gente usava mesmo, pode ver, tá? Bot Sim, que era o nome da minha equipe na competição, era Bot. Aí pretinho, que no caso seria o preto, verdinho seria a cor verde, e aqui tá o obstáculo, que seria para executar o obstáculo. Mas é sempre bom, sempre que vocês forem fazer, deixarem tudo por nome para vocês não se confundirem na hora. Vocês também têm que lembrar que vocês vão estar fazendo isso daqui sozinho, em equipe. Então, vocês têm que deixar uma coisa que sua equipe também entenda. E lá, antes da competição, os juízes vão avaliar seu código também. Então, se você deixar um negócio lá que eles não entendam, ou que, sei lá, fica muito estranho, você já pode perder alguns pontos na competição por causa do seu código, entendeu? Entendi. É verdade, a sua programação vale ponto. Tipo, quando vai na competição, no caso, a primeira prova, entre aspas, é a análise do código. A primeira coisa que vocês vão fazer lá é a análise do código. É importante todo mundo saber o que o código está fazendo, porque, tipo, vamos supor, minha equipe é eu, o Adrian, o Ryan e o Lucas. Aí só o Adrian e o Ryan programou, e eu e o Lucas cagou para tudo. Aí chega na competição, eles vão e chamam eu para poder apresentar o código, só que eu não conheço o código, aí eu vou acabar perdendo pontos da minha equipe. Então é importante todo mundo saber o que o código está fazendo. Mesmo que não esteja efetivamente participando. Mas, galera, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho que perguntar. Vão perguntando aí, porque era isso que a gente tinha para hoje.